vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para você que está aí na sintonia. Para você que chega agora, seja bem-vindo também. Você que está nos 96.5, vidafm.com.br e também o nosso app Vida Play. Convido vocês, a partir de agora, ir lá nas nossas mídias sociais, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o youtube.com/eutonavida, para você assistir ao debate a partir de agora. Vai participar junto com a gente também. Pesquisa rolando no Instagram e no Facebook Eu Tô Na Vida. E também participar nos nosso WhatsApp, melhor dizendo, né? Mandando vídeo, mandando áudio. Você pode mandar mensagem de texto, também mandando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Né, Cláudio? Bom dia. É isso aí, Simone, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes que estão conectados conosco aí através do vidafm.com.br e também através de todas as mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /Eu Tô Na Vida, e também através do aplicativo Vida Play e do site vidafm.com.br. A minha alegria, a minha satisfação em ter vocês conosco aí participando da nossa programação. E hoje mais um debate, que eu diria um debate interessante também, que é se Deus predestina alguém para a perdição. Já lembrando que predestinação é uma destinação antecipada, ou seja, vai lá antecipadamente e define qual é o destino de alguém. No caso de Deus aí, se ele predestina alguém para a perdição eterna, ou seja, olha, eu escolhi um grupo e este grupo vai direto para o inferno. Não importa o que ele faça, não importa o caminho que ele tome, já está predestinado ao inferno. Você acredita nesta possibilidade? Isto é uma tese levantada por muita gente. Alguns vão dizer, inclusive, que não é tese. Vão dizer assim, não, isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela diz isto. O que é, qual é o seu entendimento? Nós queremos a sua opinião através do Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida. Isso, o WhatsApp da Vida, onde você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo. Lembrando que vídeo tem sempre preferência. Então grava o seu áudio ou o seu vídeo de 30 segundos, dando a sua opinião ou então a sua mensagem de texto. Deus predestina alguém para a perdição? 12997472010. Maravilha, nós temos hoje presencialmente conosco o pastor Luciano Scala, também pastor Isaac Pereira. No terceiro bloco teremos a participação do pastor Cleverson Vale. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Muito bem, bom dia, pastor, bom dia, pastor Isaac, a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã, falarmos de um tema um pouco complexo, mas vamos lá. Acredito que através do nosso diálogo, da nossa conversa, nós vamos ajudar aos nossos ouvintes a entender um pouco mais sobre essa temática. Maravilha, pastor Isaac, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui novamente. Pastor Cláudio, pastor Luciano. Como o Luciano disse, é um assunto complexo, de difícil digestão, mas nós estamos aqui para mastigar um pouco para os irmãos e tentar descer esse assunto aí um pouco mais confortavelmente. Maravilha! Então já o pastor Cleverson se junta conosco nessa discussão sobre o tema de hoje. Deus predestina alguém para a perdição? É óbvio que a gente vai falar se fala sobre perdição é porque ele predestina outros para a salvação. Mas a questão é perdição, ou seja, Deus desejou, Como é que funciona isso? Como é que essa mecânica aí divina no que diz respeito a predestinar alguém para a perdição? Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua opinião? Você também pode dar a sua opinião através da nossa enquete, que está disponível tanto no Instagram quanto no Facebook. No Instagram você vai no Stories, no Facebook você vai na transmissão ao vivo. Lá na transmissão ao vivo, clicou, o Facebook já apresenta para você a enquete e você diz sim ou não. Você acredita que Deus predestina alguém para a perdição eterna? Nós queremos aí a sua participação, nós queremos a sua opinião. Se você quiser também, mande áudio, mande vídeo através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Lembrando que os vídeos têm sempre preferência porque enriquecem o nosso programa. Vai ser muito legal se você puder mandar para nós. E já logo no começo, nem recebi ainda, agradecer aos pastores que têm participado conosco, muitos pastores aí de São José dos Campos, de todo o Vale do Paraíba, participando conosco. A minha satisfação, a minha alegria em ter a participação dos pastores aí
aí no nosso programa. Os nossos convidados, então, hoje terão 2 minutos inicialmente para sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Começa, então, com o pastor Luciano Scala. Pastor, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, não, desculpa. 2 minutos. Bom, falar sobre esse tema, como eu já disse na minha abertura, é um tema complexo, mas acredito que através de alguns textos que nós vamos apresentar aqui hoje, que eu estarei colocando, fica um pouco mais simples, pelo menos para a gente entender o caminho do meu raciocínio. No meu ponto de vista, eu não acredito nessa predestinação, não acredito. Na verdade, a dupla predestinação, no meu ponto de vista, ela não tem sentido olhando para alguns textos bem simples da Bíblia. Nós temos, por exemplo, eu quero abrir já falando de um texto que ele é clássico para falar deste assunto, que é o Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo 16, que é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, olhando, por exemplo, esse texto, e ao longo do programa eu quero apresentar outros, nós percebemos que a salvação, ela é aberta a todos, tanto a salvação e como também a condenação. Todos podem ser condenados. O que nós entendemos, olhando para esse texto, é que existe uma predestinação para aqueles que creem. Quem crê, ele será salvo. Então, existe um grupo que será salvo. Que grupo é esse? Aquele que crê. Não é um indivíduo, mas é um grupo. E da mesma forma, condenado. Existe um grupo que será condenado, já está predestinado a ser condenado. Que grupo é esse? Daqueles que não creem. Mas eu acredito que os caminhos são dados. Caminho de vida e caminho de morte. Quem vai escolher esse caminho, no meu ponto de vista, não é Deus. Eu acredito na soberania de Deus, mas não acredito, por exemplo, que a soberania de Deus ela está acima do princípio de justiça, princípio de amor, outros princípios que nós encontramos no caráter de Deus. Então a minha primeira fala é essa. Eu acredito sim que Deus predestinou o grupo e não o indivíduo. Maravilha, pastor Isaac, 2 minutos para suas considerações iniciais. Bom, eu quero utilizar esse período para... Quando o assunto é entre calvinismo e arminianismo, eu sempre faço essa ressalva para os ouvintes, porque nós temos crescido aí numa polarização não muito sadia, inclusive na igreja, com relação a esse assunto. Eu gosto de mencionar a história, a amizade entre John Wesley e George Whitefield. Amigos, George Whitefield Whitefield eram amigos próximos. George Whitefield calvinista, John Wesley, pai aí do metodismo, arminiano. Eles eram amigos próximos, e isso não os dividia. Então, eu quero fazer um apelo, quero mostrar, meus irmãos, calvinistas e arminianos, nós temos que lidar com textos difíceis. Textos é aquele... Você quando pede um café numa cafeteria, você pode pedir um café com chantilly. O chantilly é a parte doce, é a parte amena, mas o café ele continua sendo amargo. A Bíblia é assim, o Evangelho é assim. O Evangelho tem partes doces? Tem muitas partes doces. Tem o amor de Deus que é muito doce. Mas nós deveremos enfrentar na Bíblia, no Evangelho, a parte amarga, que é a justiça de Deus. E textos que eu vou apresentar aqui na minha segunda fala, vão ser textos que nós não compreenderemos, mas eventualmente teremos que aceitar. Então, meus irmãos, parem de querer ganhar o debate, porque esse debate não se ganha, mas querer ganhar o debate fazendo chacotas, atacando a pessoa ao invés do argumento. Vamos todos aqui, pastor Luciano e eu, pastor Cláudio, vamos todos aqui enfrentar e apresentar para os irmãos interpretações acerca de textos difíceis, tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo. Então, vamos abaixar a guarda, abaixar as armas e assim ter um debate produtivo. Ok, e qual é a sua opinião? Deus predestina alguém para a perdição? Vamos lá, a minha opinião é que Deus sim predestina alguém para a perdição, conforme alguns textos que eu trarei brevemente.
Maravilha. Então estão aí as opiniões iniciais dos nossos convidados. O pastor Isaac defendendo então que Deus sim predestina para a perdição, e o pastor Luciano entendendo que não, que até predestina o grupo, né, que seria o grupo dos que não crerem, mas o indivíduo propriamente não. Tá correto? É isso mesmo, né? Ok. Vamos então aos áudios retirados da internet. Isso é prática do nosso programa para nos ajudar a fomentar o nosso debate. O primeiro deles do pastor Leandro Quadros e o segundo do pastor Ezequiel Gomes. Vamos ouvir os áudios e voltamos com os nossos convidados. Deus não predestina pessoas. Ele predestina o caráter das pessoas que aceitarão a salvação. Olha o que diz Romanos 8:29. Que é um texto que muitos irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação não o consideram atentamente. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui não diz que Deus predestina alguns para se salvar e outros para se perderem. Diz que Deus predestina que aqueles que aceitarem a Jesus sejam a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus predestina é o caráter. Ele predestina que aquele que aceitar a Jesus se pareça com Jesus no processo de santificação que leva a vida toda. E, portanto, Deus não predestina a pessoa para se salvar e outro para se perder. 96.5 Debate da vida. Todas as pessoas que vão se perder estão predestinadas à perdição. Todavia, antes de você concluir qualquer coisa com a minha frase, entenda o que ela significa. Ela significa que Deus conhecia na eternidade passada as escolhas de queda e de pecado das próprias pessoas que vão se perder, que Deus enviou seu Filho ao mundo para redimi-las do pecado e enviou o Evangelho a elas. Entretanto, Deus respeitará as decisões daqueles que escolherem e preferirem o pecado do que a lei de Deus, a imundície da imoralidade do que servir ao Senhor. E essas pessoas vão se perder. E Deus já sabia disso na eternidade passada. Todavia, não como se Deus de si mesmo e por si mesmo quisesse a perdição de ninguém. Até esse não seria um Deus bom. Portanto, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus onisciente, um Deus que respeita a liberdade das suas criaturas e, por isso, predestinou os perdidos à perdição. Não como quem desejasse o seu mal, mas como quem respeitasse a sua liberdade. Até porque a Bíblia diz que o Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme diz 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Bom, tivemos aí então a opinião do pastor Ezequiel Gomes e também do pastor Leandro. Eu não vi tanta divergência entre eles, mas apenas uma forma de raciocínio, né? O pastor Ezequiel Gomes aí mencionando a questão da onisciência, que aí surge um tema, um outro termo utilizado, que é a presciência. Que Deus, por sua presciência, ou seja, sabendo antecipadamente, ele teria predestinado no sentido de que ele já sabia das escolhas, portanto, a pessoa vai lá para o inferno, mas não porque Deus desejou, porque Deus quis. Nós voltamos então com os nossos convidados. Agora o pastor Isaac terá então 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto, e o pastor Luciano na sequência terá também mais 4 minutos. Nós queremos a sua participação, já temos muitas opiniões aqui dos ouvintes. Você pode continuar mandando a sua opinião através da sala de chat, tanto do Instagram, Facebook, YouTube. A nossa produção vai lá, pega e passa aqui pra gente, organizado, pra gente ler aqui a opinião de vocês, e também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Pastor Isaac, 4 minutos. Bom, eu fiquei assustado com esses áudios primeiros aí. Primeiro porque eu não me senti representado. Porque os dois pastores aí são adventistas e eles, além de serem adventistas, e o adventismo do sétimo dia é uma seita para-cristã, eu creio que eles não representaram bem o modo de ver aqui de alguns textos bíblicos que eu vou falar para os irmãos. Como eu disse, esse é um assunto difícil,
é um assunto em que nós tentamos a todo custo tirar a culpa de Deus, se assim podemos dizer. Mas nós olhamos para textos na Bíblia e vemos que não podemos sair muito, nós devemos aceitar e não necessariamente entender. Porque nós olhamos Êxodo 9:12 e vemos lá que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então o Senhor trabalha na vontade das pessoas, trabalha na vontade. Por quê? Porque o Senhor é soberano, inclusive, sobre a vontade das pessoas. Isaías 6:10 diz que Deus vai tornar insensível o coração deste povo. Então Deus vai trabalhar ali na vontade, vai, entre aspas, né, vai infringir ali o livre-arbítrio. Eu não creio que exista isso, mas vai trabalhar ali na vontade, inclusive. Vai mexer, vai endurecer os ouvidos, vai fechar os olhos para que eles não vejam e não entendam. E lá em 2 Tessalonicenses 2, nós vemos lá, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, você pode tentar justificar, não, mas são pessoas que já têm uma predisposição e Deus apenas... Não, o texto é claro em dizer que Deus mexeu ali no coração, no cerne da pessoa, e nós tentamos... Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus bom, Ele não faz assim, não faz assado, mas a Bíblia tem esses textos, nós devemos aceitá-los, lê-los e aceitá-los e saber que Deus é soberano, sim. Pastor Luciano crê que Deus é soberano, eu creio que Deus é soberano, e eu creio que Deus é soberano inclusive sobre a minha vontade. Então nós vamos, é aquela velha de debate, né? Então nós viramos fantoches, marionetes de Deus. Da perspectiva divina, eu sempre tento ilustrar isso, é difícil para o calvinista, mas eu sempre tento ilustrar da perspectiva de Deus, do Senhor, do soberano, do Criador, que faz tudo de acordo com a sua vontade, conforme Efésios 1, está tudo determinado, o Senhor tem tudo nas suas mãos, Ele obviamente nos ama, nos trata com amor. Claro, isso tudo acontece, nós vemos aí na sua dinâmica de relacionamento. Mas da nossa perspectiva, quando o Evangelho nos é apresentado, quando nós ouvimos as boas novas do Evangelho, nós temos sim a opção de dizer sim ou não. Você, meu querido, você que é crente, você que está ouvindo, você disse sim ao Evangelho. Você ouviu a palavra, ouviu o chamado do bom mestre, do bom pastor, e você disse sim, eu vou. E assim como aqueles que morreram sem Cristo disseram não, tiveram prazer na justiça e disseram não. Posteriormente, meu tempo está acabando, mas posteriormente eu quero apresentar aqui um dos capítulos mais simples da Bíblia, em termos de entendimento, mas porém mais indigestos, que é o Romanos 9, capítulo 9 de Romanos. Você vê ali termos como o versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus agindo aqui, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Até aí, tudo bem, Deus está suportando, mas olha só o próximo pedaço. Preparados para a perdição. Preparados por quem? Por eles mesmos? Não, o contexto aqui, e aí vai dizer, está falando de eleição, se é preparado para a eleição, para a salvação, os demais são preparados para a perdição, a fim de que também, versículo 23, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Eu gosto de dizer que as pessoas, elas todas nascem condenadas. Nós vemos isso no livro de Romanos. Mas Deus, por sua graça e por seu amor, Ele separa alguns para a salvação. E os outros, obviamente, já estão condenados. Maravilha, pastor Luciano Scala, também aí 4 minutos para sua explanação. Vamos lá então. Para começar a minha fala, um pouco mais extensa agora, o texto que eu quero utilizar é a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 diz assim, capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que
todos os homens. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu olho para um texto como esse, pastor Cláudio, pastor Isaac e ouvintes, quando eu olho para um texto como esse, eu não consigo pensar na possibilidade da dupla predestinação. Particularmente eu olho para um texto como esse, o texto que eu citei na minha fala inicial no Evangelho de João, eu não consigo compreender essa predestinação. Porque ao mesmo tempo que eu olho para um Deus que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, quando eu penso nessa possibilidade da dupla predestinação, eu me choco, porque parece que esse Deus ele é tirano ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é bom, que ele é amor, que ele é misericórdia e a graça, ele demonstra um caráter de tirania, um ego muito grande. Então eu percebo que é muito mais simples para eu compreender, lendo esse texto da carta de Paulo a Timóteo, lendo João, lendo o texto que já foi citado no áudio de Pedro. É muito mais simples a compreensão de um Deus que dá ao homem a possibilidade da escolha. Porque se nós pensamos num Deus de relacionamento, Deus é relacionamento. Deus não vai me obrigar a ser salvo. Deus não vai me obrigar a aceitar o Evangelho. Deus não vai me obrigar a viver uma vida na presença dEle. Eu acho muito mais simples a compreensão de um Deus que dá ao homem, como a gente encontra, por exemplo, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 21, um Deus que dá ao homem a possibilidade, a escolha, o caminho da vida e o caminho da morte. E o homem, ele tem essa capacidade de escolher o que ele quer. Eu vejo, por exemplo, o texto de Deuteronômio que fala também a mesma coisa. Em nenhum momento nós encontramos Deus impondo isso. Ele vai dar ao homem a liberdade para que ele possa escolher. Então, se eu penso num Deus que ele coloca, que ele obriga, ou que ele já predetermina, eu penso nesse Deus muito mais como um Deus tirano do que um Deus de amor, de misericórdia e um Deus de relacionamento. Esse é o meu primeiro ponto de vista aqui. Ok, então estão aí as opiniões iniciais dos nossos convidados, tanto a opinião inicial quanto a explanação, ou seja, esse primeiro bloco é o bloco para te dar a ideia do raciocínio dos nossos convidados. E após o intervalo nós temos aí o bloco que é o bloco da participação do ouvinte e também o momento de nós podermos interferir um na fala do outro para te ajudar na linha de raciocínio. Então nós vamos a esse intervalo, já temos áudio, já temos considerações dos ouvintes aqui que vão nos ajudar a fomentar o debate. E eu quero já pedir a você que você mande, você divulgue para outras pessoas, compartilhe com pessoas para que eles participem do debate. Deus predestina alguém para a perdição? Nós queremos aí a sua participação, nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. A vida é tudo de bom.
120 minutos de debate. Debate da vida. São 2 horas de debate. Você participa junto com a gente, mandando áudio, mandando vídeo, participando, dando a sua opinião no 12997472010, na pesquisa também que está lá no Instagram e também no nosso Facebook, Eu Tô na Vida. Não participou ainda da pesquisa? Então corre lá e participa, dando a sua opinião também. E a pesquisa como que tá, Cláudio? Vamos lá, nossa pesquisa. Temos a pesquisa no Facebook e no Instagram, ok? No Facebook, você entrando na transmissão, já aparece para você, o Facebook já dispara para você a enquete. No Instagram, você precisa ir no Story da Vida, ok? Você vai no Story, lá tem a pesquisa, você diz sim ou não. Se Deus predestina alguém para a perdição. No Facebook, então, o resultado, 10% estão dizendo que sim, ou seja, que Deus predestina as pessoas para a perdição, e 90% dizendo não. No Instagram, o resultado já está um tanto quanto diferente. 39% dizendo que sim e 61% dizendo que não. Nós queremos a sua participação, a sua opinião a cada bloco. A gente vai dando aqui a opinião dos nossos ouvintes, ou seja, a prévia da pesquisa, da enquete, e até o final do programa você pode mudar este resultado. Nós temos aqui a opinião de ouvintes, então vamos começar pelos áudios, Simone? Vamos lá. O primeiro áudio é do Rufus Godoy, de Taubaté. Olha, pra mim o Rufus é de Mogi. É de Mogi também, eu também acho. A não ser que ele mudou, né? Pode ser que ele tenha mudado, né? O Rufus mudou? Conta pra gente. E o Antônio de Taubaté. Bom dia. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele predestinou a sermos a imagem do Filho dele. Mas segundo Romanos, capítulo 1, muitas pessoas escolheram chamar outras coisas de Deus. E Deus permite e os entrega a esses as paixões egoístas. Eu não acredito que Deus predestinou ninguém à salvação e muito menos à perdição. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Antônio de Taubaté. Na minha opinião, não. Deus não predestina as pessoas para a perdição. Deus predestina as pessoas para ofícios. E aí vai a minha pergunta aos pastores. Vocês acreditam que essa predestinação de ofício também tem a ver com ofícios que seriam, no caso, maldosos? Ok, estão aí as opiniões e a pergunta do Antônio de Taubaté, que daqui a pouquinho os nossos convidados aí respondem. José Roberto de Guarulhos, Deus hoje no tempo da graça dá liberdade de escolha entre a vida e a morte. Vida eterna através de seu Filho Jesus ou morte eterna sem o reconhecimento do seu senhorio. José Alves de São José dos Campos, a minha opinião é que Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus criou o homem para a vida e não para a morte. Aulas de marcenaria, eu creio na pré-existência. Os filhos da luz e os filhos das trevas vêm predestinados. Sandro de São José dos Campos, não existem pessoas totalmente condenadas, pois no Evangelho de João diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para a salvação de todos. Por isso, enquanto vive, tem direito à salvação. Caso ande em caminho errado, até o fim da sua vida, daí ele está condenado. Bom, volto então com os nossos convidados e agora a gente vai interferir um na fala ou do outro para ajudar aí na linha de raciocínio. E eu já começo aqui trazendo uma pergunta e aí vou utilizar aqui algumas falas do pastor Luciano, em que ele mencionou que Deus seria um tirano, né? Ou seja, se Deus agisse dessa forma, se eu fizer a colocação errada aqui, me corrija, por favor, mas que se Deus predestinasse alguns para condenação, olha, eu escolhi, então vamos colocar aqui no estúdio, nós estamos aqui em 5 pessoas dentro do estúdio, né? O pastor Luciano, o pastor Isaac, Cláudio, Simone e a Flávia. E Deus escolheu que 2 que estão aqui dentro vão para o inferno. A Simone e a Flávia. Ainda bem, ok? Né? Por que nós duas, hein? A Simone e a Flávia. Ué, porque Deus é Deus e ele faz o que ele quer. E ele faz... machismo, né? A Flávia tá dizendo que é machismo, né? É só mulher, poxa. Mas vamos lá. Então ele escolheu as 2 para ir pro inferno. Ele seria um tirano. Tá correta a minha colocação? Meu ponto de vista é esse. Ele escolheu as 2 para ir pro inferno. Porque independente do que elas façam, independente do que eu faça, os pastores aqui façam, já está determinado. Então esse é o meu desafio de compreender e eu enxergo como uma tirania. Ok, e aí eu quero saber do pastor Isaac. Eu fiz a colocação feita pelo pastor Luciano para perguntar ao pastor Isaac. Como que o senhor enxerga isso? Seria um ato de tirania? Como que o senhor enxerga isso?
Como eu disse, é difícil mesmo. E até para acrescentar, tá, pastor Isaac, me perdoe, ele fez a colocação dizendo tirania e um ego grande. Então, são assuntos difíceis. O irmão que está ouvindo não deve olhar para isso e falar, ó, só se você alcançar um conhecimento especial, você se torna calvinista. Parem com isso. Qualquer crente pode ler o texto e ter esses dilemas normais. Esse dilema que o pastor Luciano propôs, nós temos, quando olhamos os textos que eu mencionei, nós temos, preparados para a perdição. Poxa, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus bom. Deus tem um texto que ele mencionou, que Deus deseja que todos sejam salvos. Olha o problema disso, olha o problema. É aquele elo perdido que às vezes nós não encontramos. Nós não encontramos a explicação. Nós temos duas verdades bíblicas e não encontramos a explicação para elas. Olha só, em Lucas 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Está determinado? Está determinado. Ele vai morrer conforme está determinado. Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem determinou? Não, a Bíblia não trata nesses termos. A Bíblia não diz que a culpa é de quem determinou. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, ai de Judas. Ai de Judas, que em João é chamado de filho da perdição. Ai de Judas. Judas foi preparado para este ofício, respondendo o irmão que perguntou. Foi preparado para este ofício, sendo, obviamente, condenado, sendo aí o filho da perdição. Onde está o elo? Como eu consigo entender essas duas verdades? Olha só, está determinado por Deus que o Filho do Homem seria morto e traído. Mas ai daquele, a responsabilidade ali, a culpa recaindo sobre o traidor. Onde está ali? O apóstolo Paulo faz essa pergunta em Romanos 9. Então, de que se queixa Deus? Quem pode resistir à sua vontade? Aí, vamos ver a resposta do apóstolo Paulo. Ele fala, criatura, cale-se. Quem é você? Quem é você, vaso, para reclamar com aquele que o fez? Cale-se. Não existe essa... Deus não quis dar essa resposta, mas nós temos essas duas verdades na Bíblia. Pode parecer que Deus é tirano? Pode parecer, mas eu tenho que lidar com o amargo do café sem o chantilly. E o calvinismo diz, existem essas duas verdades, Deus determinou, a responsabilidade continua sendo do homem. Eu quero corrigir ali que a predestinação, o arminiano crê na eleição. O arminiano clássico, lá o arminiano de João Jacob Armínio, ele crê na predestinação, na eleição, porque nós vemos esses termos na Bíblia claramente. Efésios fala disso, da eleição. O próprio texto que mencionaram aqui, seria eleito segundo a presciência. Mas essa eleição que eu vejo, tanto lá, eu vejo no plural, no sentido de eleito, né, aqueles que estão dentro daquele caráter, como o Leandro Quadros colocou, dentro daquele caráter de Cristo. Esses são eleitos. Essa é a forma que eu leio esses textos. Você tem textos, o texto de Efésios, que é claro, Efésios 1, né? Eleitos antes da fundação do mundo. Então, o que significa isso? A gente fala muito da simplicidade do texto, então vamos falar da simplicidade desse texto. Eleitos, escolhidos. Quando? Antes da fundação do mundo, antes que a gente existisse, antes que tudo fosse feito, antes que todas as pessoas existissem, eles foram escolhidos para, aqueles irmãos de Efésios, ou de Éfeso, foram escolhidos para a salvação. É simples entender um texto desse. É claro que é simples. Mas claro, você tem outras tensões bíblicas que você tem que harmonizar. Eu apresentei aqui. O apóstolo Paulo harmonizou pra gente? Não. Ele apresentou e não harmonizou. Tem a colocação feita pelo Daniel Abreu e eu acho que é exatamente aqui que acaba gerando alguns conflitos. A eleição para a salvação é clara. Ou seja, Deus escolheu quem quer salvar e predestina para a vida eterna. Aquele que não foi escolhido está predestinado para a condenação. E aí, acho que a crise é aqui que ela se inicia. Porque, então, quem de nós foi escolhido para a condenação? E se foi escolhido, o que ele vai fazer, pastor Luciano? Não tem o que fazer, Não tem o que fazer. Ué. Deus já escolheu e Deus é soberano, como é que faz? Então, acho que um dos grandes desafios para se entender essa doutrina é justamente olhar por esse ponto de vista. Porque não tem o que eu faça. Que vai mudar, porque eu já estou predestinado. Então. Não, e predestinado por quem?
Mas olha só... Não é pelo Cláudio ou pelo Luciano, é predestinado por Deus. O pessoal gosta de João 3,16, adora João 3,16. É muito lindo João 3,16. E é mesmo. Nos primeiros versículos que eu li, comecei a compreender o Evangelho através de João 3,16. Só que nós temos que continuar a leitura e chegar em João 3,18, que diz: quem nele crê não é julgado, ou não é condenado, mesmo termo. O que não crê já está condenado. Eu não vou ser condenado no futuro, depois desta vida. Eu já estou condenado. Nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí eu acho que não tem crise. Eu acho que a crise é... Tudo bem, mas não creu porque foi predestinado para não crer? Mas parte por esse pensamento. Se eu já estou condenado e Deus escolhe alguns para retirar essa condenação, é o que eu digo. É a perspectiva do soberano, a perspectiva de Deus. A pessoa que recebe, que ouve o Evangelho, ela tem ali, na sua perspectiva, a escolha de dizer sim ou não. E ela vai, muita gente diz não, e vai morrer no pecado e vai Mas a pergunta é se a pessoa tem o direito de dizer não, porque a predestinação da forma que estão colocando é de que ela já foi escolhida para dizer não. Então, não tem o que não é escolha pessoal. É o que eu falo. Não, é assim, criam-se esse espantalho, é um espantalho isso aí. Se a pessoa vai querer, a pessoa quer, mas Deus não a predestinou à salvação. Deus predestinou ela à condenação. Meus irmãos, o texto bíblico é claro. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Ninguém vai querer buscar a Deus sem que o próprio Deus intervenha. Não existe essa pessoa que quer receber o Senhor Mas aí a pessoa, ela foi condenada, Deus não existe, essa pessoa não existe na história da humanidade, porque não há quem busque a Deus, não há um sequer, sem que Deus venha, atue na vontade dessa pessoa, para que ela diga: sim, Senhor, eu creio. Não, mas aí você passou de uma decisão, né? Ela então decidiu. Ela decidiu, claro. Ela decidiu, mas se ela foi predestinada, como que ela decidiu? É claro que ela decidiu. A dinâmica... É fake, é falso. É fake. Porque ela já está decidida, né? Essa geração dos fake, viu? Então, o que o pessoal tende a fazer é criar esses espantalhos para não ter que lidar com realidades bíblicas pesadas. Então você criar... isso é falso. A pessoa, ela na verdade... ela é uma marionete de Deus. Meus irmãos, na nossa... Olha, esse é um outro termo utilizado pelo próprio pastor Luciano, né? Ou seja, acho que foi o senhor que comentou, né, sobre marionete. Ou seja, Deus, então, ele manipula? Mas voltando ao texto de João... Eu li os textos aqui em que Deus manipula. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ele manipula o Faraó. Mas olhando aqui para esse texto de João... Então é o seguinte, além de Deus ser um tirano, ele é um manipulador. O senhor concorda com essa tese? Eu não concordo. Eu não consigo servir a esse Deus. Não tenho parte. Eu olho para esse texto de João e em nenhum momento o próprio Jesus vai definir. Ele vai usar ali, é indefinido, aquele. Ele usa essa expressão. Ele não define. É aquele que crê. E aquele que não crê já está condenado. Então eu vejo nesse texto uma clareza muito transparente em mostrar que é a escolha do homem de crer ou de não crer. Não é algo que Deus determinou. Aqui eu não vejo, por exemplo, no texto de João, Deus determinando. Pelo contrário, deu ao homem, você determina, é você que vai escolher. Mas aí nesse texto porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tem pessoas que vão dizer que o mundo não é o mundo todo, né? Que é o mundo dos eleitos. Então, o mundo dos eleitos eu nunca ouvi essa. Então Deus amou que mundo? Que mundo que Deus amou? Porque se ele amou o mundo de tal maneira, eu vejo então é todo mundo. Então é todo mundo. Então, o problema do mundo aqui é outro problema em João. Porque olha só, se nós olharmos para o mundo em João, eu estou falando aqui em João. Ok. Estou nem pegando outros autores bíblicos. Se a gente olhar para o mundo em João e falar que o mundo são todas as pessoas, sem exceção, nós caímos num problema grave. Porque João fala que o mundo jaz no maligno. Pastor Cláudio Apolinário jaz no maligno? Se são todas as pessoas sem exceção, então pastor Luciano, todos que estamos aqui, todos os ouvintes jazem no maligno. Eu tô fora. Porque não são todas as pessoas sem exceção, são todas as pessoas sem distinção. É claro, segundo você olha um texto mundo em João, pense nisso, são todas as pessoas sem distinção, não
cada ser humano que existe. Mas como é que ele amou, então, sem distinção, se ele escolheu uns para condenação e outros para salvação? Então, assim, é aquela... É a super soberania, a hiper soberania, no caso. Não, nós temos que lidar, é o que eu estou tentando propor aqui para os irmãos. Realmente, esses questionamentos todos são legítimos. Eu os faço, eventualmente. Todas as pessoas que lidam com os textos aqui vão fazer isso. Nós temos o amor de Deus, a bondade de Deus, o seu caráter amoroso, a sua graça comum, que inclusive vai sobre os incrédulos. Mas nós temos também a justiça do Senhor, que deve ser aplicada sobre os seus inimigos. E ela um dia será aplicada sobre os seus inimigos. Isso tudo em Deus conversa numa harmonia perfeita. Em nós, não. Na nossa cabeça, não. Por quê? Porque nós não temos não temos paradigma em nós para harmonizar essas coisas. Bom, a gente acaba falando de se Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição, naturalmente a gente tem que falar sobre eleição. Não é? Então, seria isso? Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a condenação? É isso? É isso. Os textos que eu mencionei aqui, o pessoal mencionou aqui no chat, o anticristo, por exemplo. O anticristo, ele vai ter a chance de arrependimento? Não. Porque Deus o predestinou para ser o anticristo e para no final do livro de Apocalipse ser jogado no lago de fogo. Está lá o destino do anticristo. Deus predestinou Judas então para trair Jesus? Sim. Eu acabei de ler o texto Lucas 22, 22. Mas eu penso assim, a minha pergunta é porque nós tivemos um debate ontem sobre isso, né? Falando sobre a questão de se Judas foi predestinado ou não. E aí alguns chegaram à conclusão de que não, que ele não teria sido predestinado. Mas Judas, por exemplo, ele vai ser julgado? Ele vai passar pelo julgamento final? Ele já está condenado. Mas ele vai ser julgado, juízo final? Não. Então, mas olha que interessante. Judas, está condenado, já acaba juntando um pouco as conversas. Porque não faz sentido, por exemplo, do meu ponto de vista, julgamento final. Porque se Deus já determinou, para que ele quer provar o quê para quem? Já existe um julgamento. Uhum. Na verdade, eu já estou julgado. Se eu estou condenado, eu já estou julgado em vida. Aí é debate para outro dia. O que é o juízo final, né? O que é o juízo final? Mas aí então vamos voltar então para Judas, hein? Vamos voltar. Vamos continuar malhando Judas. Né? Ou seja, então, Judas, olha que interessante. Judas, então, ele foi condenado, ele já está condenado, segundo a fala do pastor Isaac. Só que ele foi condenado por uma coisa que ele foi induzido a fazer, manipulado. Porque Deus escolheu ele. Destinado a fazer. Olha, Deus destinou Judas para trair Jesus e agora o camarada é condenado porque ele fez o que Deus mandou. Olha a sua pergunta aqui. Pastor Isaac, olha a sua pergunta. Luciano, me ajuda aí. Olha a sua pergunta aqui. Cláudio Apolinário de Tarso. Cláudio Apolinário de Tarso está aqui, ó. Versículo 18 de Romanos 9. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí, olha só a pergunta de Paulo de Tarso. Tu, porém, me dirás. Tu, porém, Cláudio Apolinário, me dirás. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Opa, vamos lá. Qual a resposta aqui? A resposta é a seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não tenho direito o oleiro sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? São perguntas retóricas. Nós sabemos as respostas. Nós sabemos, são perguntas retóricas. Então, como harmonizar isso? Eu tenho dificuldade, eu tô falando aqui, difícil, eu tô aqui muito também, difícil. Assim, perguntando como é que a gente harmoniza. Mas essa harmonização é objeto de debate aí por pelo menos 500 anos, se não os 2000 anos da igreja, mas são verdades que existem na Bíblia, que nós devemos aceitar com humildade, mesmo sem compreendê-las. Porque, pastor Luciano, eu tô começando a ficar com dó de Judas. Judas traiu porque Deus mandou ele trair. Ele foi predestinado para trair. Ele não tinha o que fazer, então. Ele não tinha o que fazer e detalhe, agora ele vai ser condenado. A impressão que dá, olhando dessa forma, é justamente isso. E eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que o Satanás pode ter tentado entrar em outros, encontrar em outros uma brecha e encontrou nele. Eu acho mais razoável pensar por esse sentido. Porque olha que interessante, né? Dentro dessa lógica. Olha, Deus é juiz. E aí Deus, como juiz, ele vai lá e fala assim: ô Luciano, eu quero que você vá ali na esquina agora, você vai matar o Isaac. Não, tá amarrado, né?
Tá amarrado, é apenas uma analogia, ok? Você vai matar o Isaac, aí você vai lá e obedece a ordem do juiz. Você vai lá e mata o Isaac, aí depois vão trazer você na frente de quem? Do juiz. Aí traz você, não, você tá condenado. Mas, pô, peraí, você que mandou eu matar, pô? Você me levou a fazer isso. Você que me mandou matar e agora eu tô condenado? Como é que funciona isso? Esse é o desafio e a própria... É o elo perdido. Isso aí na Bíblia é um elo perdido. Ou um elo inexistente. Por isso que eu acredito muito mais na ideia de que não foi determinado, ele não foi determinado, ele deu brecha para isso, para que isso acontecesse. E quando eu penso nessa possibilidade, penso num juízo final, eu penso num julgamento final, eu acho que não tem necessidade, porque se Deus já predestinou, já sabe que já está tudo escrito, já está tudo pronto, se nós olharmos por esse sentido. E para que Deus vai julgar? Se eu já estou condenado, ele vai provar isso para quem? Vai mostrar isso para quem, né? O negócio tá complicado. Temos aí áudios dos nossos ouvintes. Vamos lá, Simone? Vamos lá. O Felipe Braga, de São José dos Campos, e o pastor Rodrigo Vergel, também, acho que ele é de São José dos Campos também, né? Vamos lá. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Cláudio, os demais pastores que estão aí. Quero parabenizar o programa, excelente programa. Eu ainda não consegui definir qual das duas teorias eu acredito que são muito bem argumentadas. Os dois lados têm verdades. E vou ouvir até o final para determinar. E Paulinha, eu vou seguir. Mas parabéns de verdade. Deus abençoe. Cada tema mais relevante, mais enriquecedor que o outro. Se tem debate, tem vida. Bom dia, Rádio Vida, aqui é o pastor Rodrigo Vergel, de São José dos Campos. Eu tenho minhas convicções arminianas, mas eu não consigo também dizer que não há algumas passagens que mostram a parte de Calvino quanto de Armínio. Porém, eu fico naquele pensamento. Se o calvinista estiver certo, eu sou um predestinado à salvação. Se não estiver certo, eu decidi entregar minha vida a Jesus e sou salvo por crer. O pastor Rodrigo encontrou a solução pro elo perdido. Ou seja, se for por um lado, eu já fui predestinado. Se não for, eu vou ser fiel até a morte para ele me dar a coroa da vida. Então vamos lá, pastor. Ô, Cláudio, mas tá dando um nó aqui na cabeça. Eu acho que ao ouvinte mas é porque também. Você já é condenado, é por isso que dá um nó. Eu ia falar, né? Como a pessoa sabe que ela é predestinada à condenação? Ela sabe disso? E se ela sabe disso, mesmo ela querendo... Por exemplo, pastor Isaac, vamos condenar ele também? Eu vou condenar. Quer condenar? Então vai lá, mas ela ficou com raiva, ela quer condenar agora. Que ele é condenado ou não? De repente, ele é um pastor. Eu vou colocar lenha na fogueira aí. Eu sou predestinado à condenação, e aí? Não adianta, eu sou pastor, sirvo a Deus e eu vou colocar lenha na fogueira. O pior não é esse. O pior é, se a pessoa então acredita que Deus escolheu para a salvação e para a condenação, automaticamente eu não preciso fazer nada. Se eu for condenado, eu tô no inferno. Sabia que ia chegar nisso. Se eu for condenado, eu já tô no inferno. Não há nada que eu faça. Meu amigo, pra quem na igreja, pra que me abster dos prazeres da vida, se eu já estou predestinado a ser condenado? Tá com raiva de alguém, vou lá, matou ele. Assim. Se eu estou condenado, eu vou curtir a vida doidado, porque eu já tô condenado mesmo. Não tem o que eu faço. Agora, se eu já estou salvo, eu também posso tocar a vida doidado, porque aí lá na frente vai dar tudo certo. Tô salvo, já fui predestinado. E aí, pastor Isaac, você já sabia que viria, então já tem até a resposta. Já tá pronto. Já viu anotado ali. Já. Então, o que eu falei, a harmonização para essas questões, ela não existe. Assim, a harmonização na nossa mente limitada, na nossa mente humana. Mas assim, Simone e Cláudio, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos. O apóstolo Paulo não sabia. Mesmo assim, o Senhor disse a ele em sonho que ele deveria pregar. Esqueci o capítulo de Atos, acho que é o 18. Diz que ele deveria pregar ali porque ele tinha muita gente ali naquela cidade. Tinha muito povo, muita gente escolhida, né? Então ele deveria pregar. O apóstolo Paulo não sabia. Então, outra falácia, que então o calvinista não precisa evangelizar, porque já está tudo destinado, aquele espantalho velho, né? Não, o calvinista evangeliza porque Deus mandou, porque esse é o meio que Deus escolheu para as pessoas crerem e para as pessoas serem condenadas. Porque aquele que ouve a mensagem e a rejeita,
A ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que ouve a mensagem do Filho, João 3,36. A ira de Deus, não é o amor de Deus. Então, esse debate tá legal. Mas eu tô gostando aqui porque tá me levando... A minha cabeça tá borbulhando aqui. É isso aí mesmo. Olha a colocação, pastor Luciano. Aquele que ouve a mensagem e a rejeita. Mas ele já não está determinado a rejeitar? Porque ele já está condenado, ele faz parte dos eleitos à perdição. Eu vou voltar a te jogar lá para Romanos 9 e eu falar, ô Cláudio, você não tem direito. Quem tem direito, mas não é direito é o Senhor. Não, mas não é direito de escolher. Ele tem o direito. A pergunta é dentro... As perguntas retóricas. Quem és tu, Cláudio Apolinário, para discutir isso com Deus? Não, mas eu estou discutindo com o Isaac. Eu estou discutindo com o Isaac. A colocação é o seguinte, se Deus, então, já determinou que esse camarada vai para o inferno, se ele rejeitou, ele não tem culpa. Ele rejeitou porque estava determinado. A pessoa, Simone, a pessoa que creu em Jesus, a pessoa que recebeu, que está lá na igreja, trabalhando, tem uma vida de santificação, a pessoa que mostra esses frutos, são frutos de salvação, frutos dignos, essa pessoa, ela é um crente, essa pessoa... Ela não está condenada, ela não foi escolhida para a perdição. Por quê? Porque ela demonstra, ela está mostrando a nós, aqui na nossa perspectiva, que ela é um crente, que ela foi escolhida para a salvação. Então, não existe aquele, se Deus me escolheu para a perdição, então eu vou chutar o pau da barraca e vou viver do jeito que eu quiser. Então isso já seria seria um indício de que ela não é. O incrédulo, ele já vive assim. Chutando o pau da barraca ou não, o incrédulo ele já é assim, ele já é morto em delitos e pecados, ele é escravo do pecado. João fala isso, Romanos fala isso, ele é escravo do pecado, o incrédulo. Mas ele pode se converter também. Ele pode se converter, claro. Nós aqui tivemos... ele pode se converter se Deus determinou que ele se convertesse. Sim, se ele se converteu... Ele não vai se converter. E ainda que ele se converta, se ele não estiver predestinado, não adianta. Não, isso não existe. Essa pessoa não existe. Não existe. Essa pessoa não existe. É outro espantalho que se cria pro calvinismo. Então a pessoa se converte, mas não está predestinada. Isso não existe. Esse crente não existe. O crente que se converte, mostra os frutos, nós podemos, a pessoa se converteu, essa pessoa, ela está predestinada à salvação. Ok, mas Judas até o momento da traição, vamos voltar no nosso coitado do Judas. Coitado do Judas. Né? Judas até o momento da traição, ele foi discípulo, escolhido pelo próprio Cristo. Estava lá. A Simone veio até assim, ó. E agora? Ele não se arrependeu, ele não foi lá devolver as moedas. Mas aí ele não era convertido, então. Vamos voltar no tempo aqui para ontem. TBT, né? TBT. E hoje é dia. Inclusive hoje é dia. Hoje é dia. Quinta-feira, TBT. Porque o pessoal vai argumentar nessa linha. Então ele se arrependeu porque devolveu lá as moedas. Mas existem outras evidências ali no texto de que aquilo era apenas uma amargura, um remorso, e não um arrependimento verdadeiro. Deixa eu só posso fazer uma pergunta? Pro Luciano? Pro Luciano pode. Se eu sou predestinado. Não. Porque assim, eu queria saber se... se existem pessoas que morrem sem Cristo, na visão do irmão. Se existem pessoas que morrem condenadas, que morrem rejeitando o evangelho. Porque assim, eu infelizmente tenho visto aí um universalismo. Sim. Misturado que não é bíblico, né? Misturado com o arminianismo, que nós devemos fazer essa ressalva para as pessoas, porque agora inventaram de que Deus dá, olha só, Deus dá uma oportunidade no finalzinho da vida, ali no último minuto, Deus dá uma oportunidade para todo mundo se arrepender. Estão inventando essa, eu não sei de onde tiraram. Mas, e aí todo mundo se arrepende, todo mundo vai estar no céu. É que não é bíblico, né? Aí é uma graça exacerbada. É uma hipergraça, né? Hipergraça. Eu não concordo. Mas o que eu vejo nos textos, e aqui eu separei, um dos textos que eu tinha separado para colocar aqui, é de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 9, porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um dos versículos também que eu utilizo para falar que Deus, ele não nos fez para ira, ele nos fez para salvação, mas mediante as nossas escolhas, mediante as nossas decisões ao longo da vida. Ok, nós temos aqui mais algumas opiniões. O pastor Aguinaldo, acredito que não.
ele não quer que ninguém se perca. Temos 2 áudios, Simone. Vamos fechar o bloco com esses 2 áudios e aí a gente vai para o intervalo. Primeiro é do presbítero Marcos Fortes, São José dos Campos, e o Daniel de Taubaté. Bom dia, Rádio Vida. Presbítero Marco Fortes, São José dos Campos. Eu acredito que Deus não predestina ninguém, nem para a salvação e nem para a perdição. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, é claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é tudo de bom. Deus abençoe. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Bom dia, aqui é o Daniel de Taubaté. Eu entendo a predestinação de uma maneira muito simples. Eu acredito que existe a predestinação consequente. Ou seja, Deus não predestinou o ser humano à salvação e nem à perdição. Ele predestinou um trajeto, um caminho. E nós, através das nossas escolhas, a gente se encaixa dentro desse caminho. A predestinação existe em relação somente à trajetória. Eu uso o meu livre-arbítrio e as minhas consequências vai me levar a essa predestinação. Se eu fumo a minha vida inteira, a minha consequência e minha predestinação é ficar doente de alguma forma. Bom, estão aí as colocações dos nossos ouvintes. O Daniel Abreu também. Não existe uma pessoa que quer ser salva e não será. Deus já escolheu quem vai crer. Pastor Edson Boaventura, para responder a pergunta de hoje, temos que voltar ao tema de ontem, a perdição de Judas Iscariotes. Deus o usou porque na sua onisciência Deus sabia que Judas jamais abraçaria a fé. Bom, muitas opiniões de ouvintes, a gente vai continuar aqui com o debate, é muito importante a sua participação. E eu quero te fazer um pedido que você divulgue para pelo menos 3 pessoas, ok? Então vai agora aí no seu WhatsApp, manda para todo mundo, você que está nas mídias sociais também mande aí para quem você conhece, para que participe do nosso debate de hoje, nos ajude na discussão. Deus predestina alguém para a perdição? Aproveita agora o intervalo, vai também no Instagram e no Facebook e já preenche lá a nossa pesquisa. É só um botãozinho, é sim ou não? Qual é o seu posicionamento? Após o intervalo, a gente já divulga aí mais uma prévia da nossa enquete de hoje. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Música boa, toca na vida. Vida e saúde. Olá, ouvintes da Vida! O tomate é um alimento que pode ajudar no emagrecimento e controle de peso, sabia? Ele participa da produção de um aminoácido que se chama carnitina, que acelera seu metabolismo, fazendo com que seu organismo queime gordura mais depressa. O tomate também é rico em vitamina C e de um antioxidante chamado licopeno, que ajuda a prevenir diversos tipos de câncer, inclusive o de mama e próstata. A combinação da vitamina C com o licopeno evita o acúmulo de colesterol na corrente sanguínea, o que te protegerá das doenças cardiovasculares. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A
vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. E, Cláudio, eu quero saber qual a opinião do nosso ouvinte através da pesquisa, hein? Olha, o resultado não mudou muito não, Simone. Tá dentro da margem de erro aí, de 10 aumentou para 11 o número dos que dizem sim, que Deus predestina alguém para a perdição. Portanto, de 90 cai para 89. Apenas um ponto percentual, portanto, dentro da margem de erro. Isso no Facebook. No Instagram, 39 cai para 37, os que acreditam que sim. Portanto, também 2 pontos percentuais dentro da margem de erro, e de 61 aumenta para 63 aqueles que dizem que não. Então, ou seja, praticamente igual o resultado do primeiro bloco para o segundo bloco. Lembrando que você pode mudar esse resultado participando da enquete que está à tua disposição, tanto no Instagram, no Stories, quanto no Facebook, através da transmissão. Entrou na transmissão ao vivo, o Facebook já dispara aí para você. Tem aqui uma opinião interessante do pastor Mauro Petilo. Eu acho que é isso. Me perdoe se eu errei o seu nome aqui, pastor, mas eu creio que é isso. Mauro Petilo. Se já estamos predestinados, por que Jesus veio para morrer na cruz? Na cruz ele fez distinção entre os dois ladrões. Um creu e outro não. Então, qual é o motivo da morte de Jesus na cruz do Calvário, se já estávamos predestinados para a salvação ou para a condenação? Neste bloco nós teremos aí a participação do reverendo Cleverson Vale, que sempre participa conosco. Já agradeço aí a participação do reverendo Cleverson, que vai hoje nos ajudar aí na discussão. O reverendo Cleverson Vale é pastor batista, escritor, professor de teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico, docência do ensino superior em teofísica, presidente da Associação das Igrejas Batistas em Mogi das Cruzes e adjacências. Reverendo Cleverson, bom dia mais uma vez. A nossa satisfação em ter a sua presença. 4 minutos inicialmente aí para o senhor fazer a sua consideração. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário. A graça e paz a todos os debatedores. E é um prazer atender o convite da Rádio Vida FM. Um abraço a todos os radiovintes. Vamos começar falando do primeiro casal. Deus, ao criar o homem, e precisamos entender por que o homem foi criado. O homem foi criado para louvor e glória de Deus, e o primeiro casal foi criado e colocado lá no Éden. O homem não tinha pecado, o homem não estava destinado à perdição quando ele foi criado. Acontece que Deus determinou que de toda a árvore do jardim poderiam comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem, certamente morreriam. E o homem desobedece à ordem de Deus. Quando o homem, juntamente com a sua mulher, pecaram, isto é, erraram o alvo e desobedeceram a Deus, toda a raça humana passou a ser condenada à perdição. A partir de Adão, todos estão condenados, todos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos, isto é, estão separados da glória de Deus. Então, quando Deus decide, através de Jesus Cristo, salvar as pessoas, Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. E o que Ele fez? Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos livra de todo pecado. Portanto, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo toca na vida do pecador, ele reage. É a chamada aí graça irresistível, é a chamada o que temos lá na tulipa, né? A depravação total. O homem é totalmente depravado, o homem jamais irá a Deus por conta e vontade própria, se não for o toque do Espírito Santo de Deus. Jesus, certa feita, disse: todo que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a iniciativa é toda de Deus. Deus decidiu salvar pessoas que estavam perdidas. E como que acontece a salvação? Há a vontade soberana de Deus e há também a vontade humana. O homem tem que escolher entre aceitar a graça ou rejeitar a graça. A salvação não significa que a vontade humana é anulada.
Mas não, Deus toma iniciativa, vai ao encontro do pecador e o pecador reage. E geralmente há uma confusão. Será que Deus predetermina pessoas para a perdição? Na minha opinião, todos já estão condenados. Nós devemos ser gratos a Deus porque Ele nos escolheu. Somos privilegiados não por nossa própria conta. Nós não temos mérito nenhum nisso, mas por graça e misericórdia de Deus que nos escolheu e hoje nós estamos salvos por Jesus Cristo. À luz da presciência de Cristo, todos nós fomos salvos. Essa é a minha opinião. Tá, ótima opinião dada então aí do reverendo Cleberson, que agora continua conosco no debate, para fomentar aqui o debate. Trouxe algumas considerações interessantes aqui que eu acredito que vão nos ajudar agora aqui. Só que antes de eu colocar essas colocações, nós temos mais opiniões de ouvintes aqui. A Rosa Cristine: dizer que Deus predestinou alguém para a perdição não combina com um Deus que é pai, que entregou o seu único filho para a humanidade. Esses dois áudios não foram ainda, né, Simone? Não, ainda não. Então, vamos lá? Vamos aos áudios. Vamos lá, o pastor Márcio de Taubaté e também o presbítero Marcos de Taubaté. A paz do Senhor a todos, que é o pastor Márcio de Taubaté. Eu não acredito na predestinação, por conta do que Jesus veio para que ele morresse por todos e não por alguns. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Olá, Rádio Vida. Presbítero Marcos do Taubaté. Quero fazer uma pergunta pro pastor Isaac. Duas perguntas, aliás. Se ele é um eleito, um salvo, e se ele for, como ele tem essa resposta? Como ele sabe disso? Obrigado, Rádio Vida. A vida é tudo de bom. Ok, temos então as considerações dos nossos ouvintes. Então, rapidamente, já que a pergunta foi feita para o pastor Isaac, e aí, pastor, é um eleito? O senhor é um salvo? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalhou no meu coração, me convenceu dessas coisas, e a Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica ao meu espírito, em 1 Coríntios 2, me dando certeza de que eu sou filho de Deus. 1 Coríntios 2, o Espírito Santo que nos outorga essa certeza de que somos filhos de Deus. Mas Efésios vai falar que nós somos salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mesmo a obra de... nenhuma obra, nada, nem a própria aceitação contando aí como uma obra, né? Mas Tiago vai dizer o seguinte: Tiago, você diz que tem fé? Então me mostra com as tuas obras. Então nós temos sim evidências para ver se uma pessoa é eleita, se a pessoa é crente. Aqui eleito e crente é a mesma coisa. Se a pessoa é crente, tem o Espírito Santo em si, o Espírito Santo não sai da pessoa, o Espírito Santo passa a habitar, servindo de garantia da salvação. O Espírito Santo não sai da pessoa, não entrou e saiu, não acontece isso. Então, eu tenho essas evidências, e o meu próprio testemunho serve como evidência de que eu sou um eleito de Deus. Ok, então eu já fico no microfone contigo aí de forma bem prática, em cima da colocação feita pelo pastor Márcio de Taubaté. Jesus morreu por todos? Então, esse é outro debate longo. Porque eu falei que era para ser bem prático, você viu? Já lascou, né? Não, é porque assim, obviamente nós vamos passar aqui talvez por quase todos os pontos do calvinismo, do arminianismo, né? Esse ponto aí da expiação limitada, né? O calvinismo crê que, à luz de textos como o de João 10, João 8, diz que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Então, o seu sacrifício é eficaz, é as suas ovelhas e é a elas que vão salvar. E esse é o seu ponto de vista, então? Mas aí o espantalho é o seguinte: então não adianta a pessoa querer crer... Mas, de novo, essa história. A oferta do Evangelho é feita a todas. A oferta é feita a todas, mas Jesus morreu por todos? Jesus não morreu por todos. Não morreu por todos. Pastor Isaac. Pastor Isaac, pastor Luciano. Morreu por todos. Meu ponto de vista é que, sim, de forma bem prática, morreu por todos. Morreu por todos. E graças a Deus por isso. Reverendo Cleberson. Jesus morreu por todos os eleitos.
Ó, Isso aí. Então aí já... eu tô com o Cleverson, tô com o pastor Cleverson. Então, ou seja, então vamos lá, ó. Então, morreu pelo seu povo, pelas ovelhas que Deus os confiou. Então vamos lá, a nossa audiência vai nos ajudar aí. Eu quero que você entre, que você participe, mande aí a sua consideração. Então, segundo o pastor Isaac, Jesus não morreu por todos. Pastor Luciano, Jesus morreu por todos. Pastor Cleverson, Jesus morreu por todos os eleitos. E aí o pastor Isaac entra no mesmo barco, ou seja, concorda da mesma forma. Então eu volto aqui nas considerações feitas pelo pastor Cleverson. Ele disse o seguinte: quem vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Bom, se ele morreu pelos eleitos, este quem vem a mim já estaria determinado? Primeira pergunta. Para mim, pastor... Para qualquer um dos três. Deixa o pastor pode começar, pastor Isaac. Não, pode responder, pastor. Você está aí no vídeo aí, às vezes é difícil. Eu entendo, pastor Cláudio, pastor Luciano e pastor Isaac, que a palavra de Deus é bem clara. Quando Deus criou o homem, como eu falei no início da minha fala, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Ao desobedecer à ordenança divina, o homem passou a ser condenado, e toda a raça humana está condenada. Agora, Deus, na sua misericórdia, Deus é misericordioso, na sua soberania, ele decidiu salvar alguns daqueles que já estavam condenados. Não há nenhuma injustiça da parte de Deus, não é pelos méritos de quem quer que seja, mas é por graça e misericórdia de Deus. Então, quando uma pessoa ela vai até Jesus, ela não está indo por iniciativa própria. O Espírito Santo a convenceu do pecado e ela somente por iniciativa dela, jamais ela procuraria Deus. O homem deseja o mal, o homem não quer saber de Deus, mas quando ele busca Deus é porque o Espírito Santo o convenceu. Então, Deus agiu, Deus trabalhou o tempo todo para que aquela pessoa fosse salva. Ok, mas aí então, quer dizer, Jesus, ele veio para morrer por alguns que ele mesmo escolheu. Quem seriam esses alguns, pastor Luciano? Não, segundo Tito, capítulo de número 2, versículo 11, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens, toda a humanidade. Então vamos lá, qual é o texto? É Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11, reverendo Cleverson e pastor Isaac. Esse texto, vocês concordam com ele? Foi por todos? Precisa definir o que manifestou, né? Manifestou não é salvou. E aí? Se manifestou salvadora, ou seja, a graça de Deus ela está aberta para todos os homens. Tito 2:11. A graça de Deus está disponível. Está disponível. O que eu falei, a oferta do evangelho, todas as pessoas pastor Isaac, mas está disponível e já sabe quem não vai aceitar, como é que fica? É isso. Mas se a pessoa está predestinada... Eu estou expondo para você. Mas se a pessoa está predestinada à condenação, então não faz sentido. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui? Olha, eu vou então me manifestar e vou deixar agora aqui um prato de pão de queijo para o pastor Isaac, com recheio de doce de leite e de requeijão. Qual que o senhor prefere? Doce de leite. Doce de leite. Ok, só que tem um detalhe, tá? O senhor não vai comer porque eu não quero que o senhor coma. Tá bom. Eu estou dispondo pra você, mas você não vai comer porque eu não quero. Na verdade... Que disposição é essa, pastor? Há um detalhe, pastor, e eu não vou querer também. Há um detalhe. Mas você não vai querer porque eu quis. Que você não queresse, é isso? Pois não, reverendo. Há um detalhe. Ninguém na face da terra sabe quem são e quem não são os eleitos de Deus. Não, até aí tudo bem. Por isso está claro. Estamos em confusão, fazendo confusão, porque nós queremos estar na mente de Deus. E nós somos humanos, não podemos estar na mente de Deus. Deus sabe. O que ele pediu é para pregar o evangelho a toda criatura. Os que são dele vão se manifestar. Os que não são serão rejeitados. Agora, eu não posso julgar eu acho que as aí ações de Deus. Eu não posso condenar Deus, que eu não sei quem são, quem não são. Agora, aqueles que se manifestaram e creram, era porque foram os eleitos. Ok, mas veja, acho que isso está bastante claro. Sim. Ou seja, isso está bem entendido. A colocação é, a pessoa que vai receber esta oportunidade, ela não tem o poder de decidir se ela quer. Já está determinado que ela não vai querer. Da perspectiva dela, ela tem o poder. Não, da perspectiva dela. Agora nós estamos falando da perspectiva de Deus, né? Se Deus predestina. Mas aí que tá, nós não podemos nos colocar lá.
Nós não podemos nos colocar lá na perspectiva de Deus. Mas eu acho que não é nos colocar lá no sentido de determinar o que Deus vai fazer, mas nós estamos aqui conjecturando, imaginando. Tudo bem, mas é aí que está. Criar essas circunstâncias, nós estamos lidando com duas figuras completamente distintas em essência, inclusive. Deus, na sua soberania, no seu controle da história, e a perspectiva do homem ali diante do oferecimento do prato de pão de queijo ou não. Eu salivei aqui, tá? Você vai ter que me pagar o almoço. Né? E eu tô junto. Não sei se eu sou predestinado a isso, mas eu quero estar junto. Eu não sei se eu fui predestinado, mas eu quero estar junto. Olha só, Cláudio. Mas não adianta o senhor querer, viu, pastor? Não adianta o senhor querer. Porque quem determina... Cláudio, olha só, você falou acerca do vir, né? Vir até Jesus. Olha só, a gente lê lá em João 6 o seguinte: todo aquele que o Pai, João 6,36, que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que segurança da salvação também falando aqui. Aí você fala, a pessoa vai até o Senhor. A pessoa vai. Mas tem que ter um pedacinho antes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então nós estamos aqui formando, o Senhor deu todo aquele. São todas as pessoas no mundo? Não são todas as pessoas no mundo. Não são todas as pessoas a quem a graça salvou. Não são. Nós sabemos que existem pessoas perdidas. Mas todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, irmão, se você está na dúvida se você é predestinado para condenação, você é irmão em Cristo, você creu. O Pai deu ao Senhor e você foi até Ele. E olha só o versículo 44. Ninguém pode vir a mim, ninguém. A pessoa não quer. Eu já falei, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há. Essa pessoa não existe. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aí Jesus vai ressuscitá-lo no último dia. Bom, no finalzinho das colocações do pastor Cleverson, ele diz o seguinte: o homem tem que escolher entre aceitar e rejeitar a graça. E tem até ouvinte aqui fazendo essa pergunta, reverendo, de como juntar isso. Porque, peraí, se ele escolheu os eleitos, então já tem aí os eleitos, inclusive pelo que o senhor comentou, ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz pelos eleitos. O homem tem que escolher o quê entre aceitar e rejeitar, se na realidade já foi determinado por Deus quem vai aceitar ou rejeitar? A responsabilidade humana não é anulada. Quando o homem estiver diante de Deus, no dia do juízo final, ele vai ter que responder por ter rejeitado a graça. Então há o livre-arbítrio, aliás, há a soberania de Deus, a escolha, antes da fundação do mundo, e há a responsabilidade humana também. O homem, Deus não me escolheu, então por isso que eu estou perdido. Não, o homem é responsável pelos seus atos também. Mas ele é responsável por algo que ele não determinou? Cláudio Apolinário, quem és tu para discutir isso com Deus? É a pergunta do versículo 19 de Romanos 9. Mas aí não fica muito evasivo, pastor? Porque aí a gente passa a não poder discutir nada. Não é discutir nada. Nós não podemos discutir isso. É só isso. Então existem questões na Bíblia que elas coexistem na Bíblia, mas na nossa cabeça... Elas devem existir lá, mas elas não vão se unir nunca. Mas olha, o pastor Luciano fez a colocação aqui com relação ao julgamento. E que aí, junta com essa conversa agora, é feita pelo pastor Cleverson. Se a pessoa vai chegar no julgamento final e ela é responsabilizada por algo que ela não determinou. Ela não determinou. Quem determinou foi Deus. Temos ouvintes aí, Simone? Temos muitos ouvintes, né? Hoje muita participação. Sim, muito obrigado aos ouvintes aí. Vamos lá. Vamos lá para os áudios. Alexandre Salgueiro, de São José dos Campos, o presbítero Marcelo de Taubaté e o Sérgio, também de São José dos Campos. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos, o negão. E se eu estou predestinado a não ser salvo por Deus, vou continuar o amando, vou continuar buscando a Ele, vou perseguir a Deus para a minha salvação, mesmo que seja predestinado por Ele. Mas vou correr atrás da minha salvação. Abraço, Alexandre de São José dos Campos, o negão. 96.5 Debate da Vida. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcelo, da Igreja Ministério Tabernáculo de Taubaté. Irmãos, eu estou vendo o tema hoje do programa, um tema muito bem abordado. Eu só queria fazer uma colocação. Se Jesus ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, foi um sacrifício necessário ou um sacrifício total e suficiente? Se tem
debate. Se tem debate, tem vida. Bom dia, meus queridos. A paz, Serginho aqui de São José dos Campos. Estou escutando o debate. É bem complexo, né? As visões aí de todo mundo. Agora, a minha pergunta é o seguinte, né? Eu sou evangélico da Assembleia de Deus, né? Eu fico pensando, então se eu sou predestinado, ou se a pessoa é predestinada a ser salva ou a ser condenada, então para que eu vou servir Jesus, né? Se eu já sou predestinado a ser salvo, então eu posso viver uma vida tranquila, não preciso fazer nada, né? É assim que funciona? Bom, estão aí as colocações dos nossos ouvintes. A gente continua aqui com os nossos convidados tratando do assunto. E deixa eu até voltar aqui na colocação feita pelo presbítero Marcelo de Taubaté. Né, ele colocou aqui com relação ao sacrifício de Jesus na cruz. Pastor Luciano, não pode gerar ao nosso ouvinte também, a cristandade em geral, um sentimento de que o sacrifício de cruz foi apenas uma peça de teatro? Ou seja, se já está condenado e se já não está, ou seja, então peraí, só para consumar tem que ter um sacrifício vicário. Então, olha, filho, você vai lá só para fazer o teatro, para mostrar para todo mundo que você morreu e tal. Porque já está determinado quem vai, quem não vai, quem vai aceitar e quem não vai. Então, eu tenho essa dificuldade de compreender justamente por isso, né? Eu imagino que o sacrifício de Cristo tenha sido para todos, para justamente dar a possibilidade da salvação para todo aquele que crê. Não acredito que foi para um grupo selecionado de pessoas. Eu acredito que seja para todo aquele que aceita, que se abre para o plano de salvação dele. Pastor Isaac. Esse é mais um espantalho. Já tem gente dizendo que hoje é espantalho para todo lado, mas é muito espantalho hoje. A gente quando a gente não consegue, isso todo mundo faz, eu faço, quando a gente não consegue lidar, e essas questões bíblicas eu reforço aqui, irmãos, não são simples, são complexos. O pastor Luciano veio, primeira fala dele, são complexos, são mesmo, mas criam-se esses espantalhos para tentar desfazer aí o argumento, mas não é assim que a gente caminha. Por quê? Agora fugiu a pergunta aqui. Porque sacrifício da cruz? O sacrifício de Jesus não foi teatro, porque ele é o meio. Ele é o meio de salvação. Arminiano e calvinista não vai negar, eles vão ambos concordar. Se alguém discorda, não é nem crente, discorda que o meio de salvação é a fé em Cristo Jesus. Nós cremos, a Bíblia diz isso, calvinistas e arminianos, nós cremos que o meio da salvação é a fé no Senhor Jesus, e ponto final. Se não é esse o meio de salvação, você nem crente você é uma seita, é heresia, porque a salvação dos eleitos é por meio da fé em Cristo Jesus. E, claro, a morte de Jesus teve inúmeros outros efeitos aqui. Propiciação com Deus, o vicário em favor de outras pessoas, pagamento da dívida, da culpa, enfim, outros efeitos aqui. Mas não foi teatro. Existem as pessoas que, como o pastor está dizendo ali, as pessoas, a salvação que é oferecida a todo aquele que crê. Por quê? Porque tem aqueles que não creem, e pronto. Mas não creem não porque não quiseram crer, não creem porque já foi determinado que não creriam. Não, os dois. Não creem porque não quiseram crer e porque foi determinado que eles não Então, ou seja, foi determinado que eles determinado que eles não iriam querer crer. Como eu harmonizo os dois? É Lucas 22, 22. Você vai ler, meu ouvinte, leia Lucas 22, 22 e tente harmonizar na sua cabeça. Você vai ficar maluco. Lê pra gente aí, tá na tela? Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Deus determinou a morte de Jesus, Deus determinou o sofrimento de Jesus, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Tente harmonizar isso e você vai ficar maluco. Mas eu acho que se tivesse uma determinação aí, ai daquele que foi escolhido para o traí-lo. Eu acho que o texto estaria mais para esse sentido, porque se Judas foi escolhido para isso, foi determinado para isso, eu acho que aqui já estaria indicando que ai daquele que Deus escolheu para ser o instrumento para fazer isso. A parte da determinação está na primeira frase do versículo. É justamente o que o versículo quer dizer. Existe uma determinação e existe uma responsabilidade. Aí o Cláudio vai sempre perguntar aqui
pergunta de Cláudio Apolinário de Tarso. Então, do que se queixa a Deus, já que já está tudo determinado? E Paulo vai dar a resposta que nós não aceitamos muito bem, mas está lá. Solange Gomes, o homem foi predestinado, mas as vontades, as decisões sobre qualquer coisa vêm do homem também. Agora, o desejo de amar o desejo de Deus é amar e salvar. Ronaldo Severo, a predestinação é doutrina bíblica. Não é porque nós não a entendemos que iremos anulá-la. Leiam Romanos 9. Isto é claro neste texto. Deus faz o que lhe agrada e não deve satisfação ao homem. Luiz Fernando de São José dos Campos, Deus predestina a igreja dele, um coletivo, e não individualmente. Seja igreja e será salvo, pois aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus Cristo, a condenação permanecerá sobre eles. Rosa Cristine, a salvação é para todos. Existem aqueles que a rejeitam buscando Belial. Se não se arrependerem, irão passar a eternidade como filhos da perdição. Mas arrependimento, vai arrepender do quê? Se ele já foi escolhido para a perdição? Já está determinado, não tem como se arrepender. Eu acho que hoje dá um nó forte mesmo na cabeça, viu? Porque, Cláudio, arrepender dos pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas do que serve? Mas a pergunta é para que serve? Mas a pergunta, pastor Cleverson, é para que serve o arrependimento se a pessoa já estiver determinada para a perdição? Para quem está determinada a salvação, o arrependimento funciona. Não sabe que ela foi escolhida, ela precisa crer. Não, ok, mas a pergunta é, para que serve o arrependimento? O sacrifício de Cristo. Ok, mas... Como ele não sabe o que Deus fez lá na eternidade, ele precisa crer. E quando ele crê, entendo. Aí sim. Mas aí o senhor está falando sobre o que deve ser a nossa pregação. A nossa pregação deve ser a pregação de João Batista, é a pregação de arrependimento. Sim. Mas a pergunta é, para quem já está condenado, e não é escolha dele, já foi determinado por Deus. Então, se isso já foi determinado por Deus, arrepender para ele não funciona. Mas ele não vai se arrepender. Quem já está condenado não vai se arrepender nunca. Então, ponto. Então, arrependimento só serve para quem já está eleito. E quem não vai se arrepender, não se arrepende porque já está determinado que não vai. Escolha de Deus irá arrepender-se. Agora, o ímpio, o perdido, jamais vai buscar a Deus. Não vai se arrepender nunca. Ok, reverendo, então vamos... Porque não tem, dá a impressão que não tem, foge a responsabilidade humana, porque o que eu faço, eu estou fazendo porque eu já fui determinado a fazer isso. Por exemplo, Judas, ele já estava determinado, não tinha o que ele fazer, ele já foi, ele já foi escolhido para isso. Dá a impressão que essa impressão ele é culpado pelo que fez, pastor Luciano. Sim, mas ele foi ele que quis fazer. Mas ele foi escolhido para fazer isso. Essa liberdade ela não existe mais. Essa liberdade que nós, os arminianos tentam aí atribuir ao homem, em comparação com a vontade de Deus, ela não existe mais, assim, o chamado livre-arbítrio, né? Dependendo escolher o caminho que vai... Porque é o seguinte, se nós olhamos para o texto de João, Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todas as pessoas são salvas. Existem pessoas que são perdidas. Então a vontade de Deus não se cumpre. A vontade de Deus, ela é submissa à vontade humana. Então nós diminuímos Deus. Ele deixa de ser Deus. Mas ao mesmo tempo o inverso não pode dar aquele sentimento da marionete? Então Deus, ele é do que dá o sentido. Claro que dá o sentido. Realmente nós ficamos... Poxa, mas isso são inferências lógicas. É o que eu estou tentando dizer. Existem as duas verdades na Bíblia. Existem. Eu devo aceitá-las com a alegria, com submissão, com humildade, sabendo que isso partiu da mente de Deus, que é uma mente infinita. O apóstolo Paulo vai terminar lá o capítulo 8 de Romanos dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Eu não consigo entender essas coisas. E nós não vamos assimilar, nós vamos fazer... agora faz todo sentido lógico, porque na Bíblia... essa questão foge ao senso lógico humano. Que Paulo não dá uma... eu entendo a tua fala, pastor, até porque Paulo, o texto que vai trabalhar mais isso é Romanos. Romanos é o livro mais difícil da Bíblia no ponto de vista. E Paulo não vai dar essa dimensão plena do que ele está querendo dizer. Tem hora que parece que ele vai dizer, daqui a pouco ele corta a ideia e fala... Depois a gente conversa. Olha só, né? O que um ouvinte disse, um crente que não existe. As pessoas criam uns crentes malucos aí, mas um crente que não existe. Aquele crente que pensa...
Se tá tudo predestinado, vamos cair no mundão. Se eu tô predestinado para salvação, vou fazer o quê? Eu vou viver do jeito que eu quiser. Esse crente não existe. O apóstolo Paulo faz essa pergunta: que diremos, pois? Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos cair aí, porque a graça de Deus jorra sobre nós. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Reverendo Cleverson, 2 minutinhos para fazer o seu fechamento aí, as suas mídias de contato. Muito bem, eu quero agradecer ao pastor mais uma vez, pastor Cláudio Apolinário, pela oportunidade de estarmos aqui nesse rico debate. É um tema dificílimo, mas com certeza bíblico, e precisamos harmonizar tanto a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma não exclui a outra. Precisamos entender que o homem é responsável e Deus é soberano. E quando nós entendemos isso, nós nos tranquilizamos. O homem não vai para a perdição porque Deus mandou e ele não tem culpa alguma. O homem tem culpa, o homem pecou. A Bíblia diz: todos pecaram, estão separados da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. O homem, lá no começo, lá no Éden, já foi condenado por rejeitar a Deus, por desobedecer a ordem de Deus. Então, Deus, a sua soberania, decidiu salvar pessoas através de Cristo Jesus, da sua obra na cruz do Calvário. Portanto, a minha palavra é esta: fiquemos com as Escrituras, agradeçamos a Deus pela sua salvação e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e que esse debate possa ser para todos até o final. Meus contatos: Instagram, @CleversonValle, VALLE, com 2 L's, @CleversonValle. E no Facebook, Cleverson Pereira do Vale, com 2 L's. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o último bloco, inclusive dando aí a última prévia. Depois, no final, temos o resultado final. Mas após o intervalo, a última prévia da nossa enquete, da nossa pesquisa. O debate da vida volta daqui a pouco. 96.5 Vida FM. Quero ir mais fundo, mais perto do nosso lugar. Mais. A vida toca mais. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. #tô seguindo. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. A vida é tudo de bom. Se tem debate, tem vida. Estamos de volta com o debate da vida. Cláudio, aqui, eu tava olhando aqui no nosso chat do YouTube, tem um debate lá rolando também, né? Tá comendo solto lá o debate, inclusive o Rufus. O Rufus é uma figura, né? O Rufus é uma figura, ele mandou lá, que tocou o telefone lá do pastor Cleverson, ele mandou assim: olha Deus ligando aí. Pois é. Né? No estudo aqui a gente brincou, né? Deus ligando, falou: o que vocês estão falando aí, pô? Vocês não sabem de nada, pô. É verdade. Sabe de nada, inocente. Mas obrigado então a todos os ouvintes que estão participando conosco aí através das mídias sociais. Se você está ouvindo o programa pela primeira vez, a nossa audiência tem aumentado a cada dia. Te faço um convite, que você entre aí no YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho, porque aí todas as vezes que nós começarmos o nosso debate,
você vai ter aí o alerta do YouTube para que você possa nos acompanhar, ok? Então já tem muitos debates lá, você pode verificar, inclusive o de ontem, tratamos aí com relação a ajudas. Então se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, porque isso nos ajuda para que mais pessoas acabem tendo acesso aos conteúdos discutidos aqui. A nossa enquete não mudou absolutamente nada, o povo está na mesma. Sim, 10%, 10 a 90%, então era 10, passou para 11, voltou para 10. 10 a 90% no Facebook, 10% acreditando que sim, que Deus predestina e 90% entendendo que não. No Instagram, 37% dizendo que sim e 67% dizendo que não. Simone, temos 2 áudios. Hoje o povo mandou áudio bastante. com força. Senti falta do vídeo, né? Mas tudo bem. Mandaram áudio aí, muito áudio hoje, que Deus abençoe vocês. O Daniel de Jacareí e também o Renilton de Franco da Rocha. Olá, Rádio Vida, bom dia. Paz do Senhor a todos os pastores aí. Por aqui, evangelista Daniel Andrade de Jacareí. Eu creio que o texto de São João 3,16 a seguir é bem claro. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê vai ser condenado. No caso do ateu. Ateu não crê, está condenado e ponto final. E a vida é tudo de bom. 96.5 Debate da Vida. Bom dia, me chamo Renilton, sou de Franco da Rocha. Para entender isso, a gente precisa entender sobre o livre-arbítrio. E ele não é existente para nós. Porque Faraó não teve livre-arbítrio. Deus endureceu o coração de Faraó. O anticristo não terá livre-arbítrio. Judas não teve livre-arbítrio. Pedro, quando Jesus disse que ele iria negar, ele não teve livre-arbítrio. Então, essa é a minha questão. As pessoas já nascem predestinadas. Olha, essa opinião do Renilton aí gera um outro debate, né? Se nós temos ou não livre-arbítrio. Já discutimos isso no passado, mas é um tema recorrente também que vale a pena discutir, né? Porque ele afirma, o Renilton afirma que o livre-arbítrio não é existente para nós. É isso mesmo? Não temos livre-arbítrio? Se não tem livre-arbítrio, marionete, hein, pastor Luciano? Entra naquela fala minha inicial, né? Acaba que Deus, ele é um tirano. Ele determinou, ele vai lá e vai conduzir todas as coisas dessa maneira. Vamos lá, o Rufus mandando aqui uma pergunta, mas cada um de nós não estamos vulneráveis a ser esta pedra de tropeço, dependendo das nossas escolhas. Então, imagino que ele esteja citando aí a questão de Judas, né? A Rosa Barros, eu creio na salvação. Quem crê em Deus e segui-lo será salvo. Danilo Soares, eu não acredito em predestinação, mas creio que exista algo que destina para quem aceita a Jesus e vive a sua missão. Pastor Hugo Belo, ele manda uma pergunta. Queridos, se as consequências do pecado de Adão alcançou a todos indistintamente e a morte expiatória de Cristo foi apenas por um grupo seleto de pessoas, então as consequências do pecado de Adão é mais abrangente do que a obra de Cristo? Pô, interessante a pergunta dele aqui, ou seja, peraí, Adão pecou. Adão pecou, Adão errou. Pegou todo mundo, mas o sacrifício de cruz é somente para algumas pessoas. Aquele grupo. Então, ou seja, pelo que ele está... É uma pergunta que ele faz, não quer dizer... O pecado de Adão é mais abrangente do que o amor de Cristo ou do que a obra de Cristo. Do que a graça. Do que a graça. Mas é mesmo, gente, porque o texto de Romanos, eu tentando achar aqui, mas o texto de Romanos diz, por meio de uma pessoa, o pecado entrou no mundo e atingiu a todos. A todos aqui são todas as pessoas sem exceção? São, porque nós todos somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a Bíblia é clara com relação a isso. Não há uma pessoa aqui que vai dizer que não exista um pecador, ou existe alguém na face da terra que não seja pecador, que não foi afetado. Mas diz que também, pelo sacrifício de Jesus, a salvação foi estendida a todos. E aí nós vamos entender todas as pessoas sem exceção? Não. Por quê? Porque nós sabemos que pessoas morrem condenadas, morrem sem Cristo, rejeitam a sua salvação. Aí nós não discutimos que a oferta é dada a todas, as pessoas mas acho que o grande problema e o grande cheque foi ofertado a todos, mas você não vai aceitar porque eu não quero. Não. É isso também. Acho que aí é o nó. O Júnior de São José dos Campos, olha, um ato que é... Prestem atenção na colocação dele. Um ato que é inevitável por causa de uma determinação de qualquer decreto, não merece o nome de pecado. Interessante também a colocação do ouvinte.
pecado é errar o alvo. Só que eu não errei o alvo porque eu quis errar. Eu errei o alvo porque Deus determinou que eu errasse. Sim. Como chamar de pecado, pastor? É complicado. A Bíblia chama de pecado. Eu tenho um texto que eu tinha separado para colocar na nossa discussão. Eu sei que está caminhando para o fim. Mas é Jeremias 21 e o versículo de número 8, que diz: esse que põe de morte. Percebe que Deus coloca essa possibilidade e ao homem é dado a possibilidade de ele escolher. Não é não. Não é não. Não é não? Não é não. O caminho está colocado e segundo a determinação, já está colocado. Já está determinado qual caminho que você vai seguir. Mas Deus já põe lá um anjo na ponta dizendo o seguinte: não, mas eu quero entrar na salvação. Não, negativo. Você vai para a perdição. Não, essa pessoa não existe. Essa pessoa não existe. Não é pessoa que quer todos, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz isso, é verdade. Podem inventar o que quiser, as argumentações lógicas. Não há quem busque a Deus. Se fosse depender da gente, se fosse depender de mim, Cláudio Apolinário, todos nós aqui, nós iríamos para longe de Deus o mais longe possível. Pastor Isaac, não há quem busque a Deus. A minha mente hoje está fértil demais. Minha mente hoje está fértil demais. Eu já imaginei o seguinte, então se já que não é escolha, ninguém escolhe. Então eu já pensei não em marionete, eu pensei em um robozinho. Lembra daquele robozinho que você pegava na costa dele e dava aquela corda? E dava corda. Então é um monte de robozinho, tem lá o caminho, tem lá uma pista e ela vem e ela vai, ó, perdição e salvação. Aí vem vindo o robozinho e não precisa nem do anjo, porque ele já está programado. Ele já vai para a esquerda e o outro já vai para a direita. Um já vai para a esquerda e o outro já vai para a direita. É isso? Então, é o que eu tento... porque no calvinismo não existe esse elo, né? Mas da perspectiva de Deus é isso. Da perspectiva do homem, ele precisa crer em Jesus, ele precisa aceitar, ele precisa, com a sua vontade, com o uso da sua vontade, que não é livre. Aí eu já respondo o Renilton, da sua vontade, que não é livre, por quê? Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados, não há quem busque a Deus, a nossa vontade, ela foi isso concordam arminianos e calvinistas. Na depravação total, concordam calvinistas e arminianos, que a vontade do homem foi ali definitivamente afetada e não há quem busque a Deus. A diferença vai ser no próximo, acerca da graça irresistível ou não, e o arminiano vai argumentar sobre a graça preveniente, mas depravação total concordam calvinistas e arminianos. Então, na minha perspectiva, eu quis crer e eu aceitei a Jesus, mas da perspectiva do soberano, de Deus, ele determinou a salvação e a perdição. Fabiana Lavalle diz assim: fazer acepção de pessoas não é pecado? Sim ou não? Fazer acepção de pessoas é pecado, pastor Luciano? Sim. Deus não faz acepção de pessoas. Então, é aí que vem o gato que ela está levantando eu sei aqui. Onde ela vai. Então, como Jesus morreu por um grupo de eleitos e por outros não? Então, em Tiago 2 diz sobre a condenação por fazer acepção de pessoas. Deus será condenado? A acepção de pessoas não é escolher todas as pessoas sem exceção, mas é fazer distinção entre as pessoas. Deus salva o judeu, Deus salva o gentil, Deus salva o japonês, Deus salva o brasileiro, Deus salva todas as pessoas sem distinção. Por quê? Porque a salvação não é algo que Deus olhou em mim, falou, pô, esse cara aí, ó, Cláudio Apolinário, ó, esse é bênção na minha, esse vai ser bênção. Deus não faz isso. Deus salva pela sua graça, Efésios 2, pela sua graça e não por obras, não por nada que há em nós. Hoje eu fiquei esperando aquela frasezinha: se você está numa igreja em que as pessoas escolhem vir para Jesus, fuja dela. Ficou faltando não, porque eu fiz a minha ressalva do início, esse tema, mostrando aqui a dificuldade dele, a dificuldade de entendimento realmente, a dificuldade de assimilação, mas volto a mencionar a relação de John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus, evangelista, contribuiu aí para a obra, e assim como George Whitefield, as pessoas precisam parar de brigar por coisas que não deveriam brigar e devem começar a brigar e a sair de igrejas que estão levando elas para a perdição e não para a salvação. Ok, tem aqui a colocação do Davi Pedreira. Davi Pedreira, é isso mesmo. Acho um pouco soberbo dizer que sou predestinado e outro não. A onisciência pertence a Deus e não aos calvinistas. Opinião aí do Davi Pedreira. Vamos ao nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida.
Bate-bola rápido, então, hoje. Começa, então, com o pastor Luciano e, na sequência, o pastor Isaac. Primeira hashtag citada pelos internautas ligados à questão da predestinação. Se Deus predestina alguém para a perdição eterna. Primeira hashtag, destino. Destino. Tem a ver, né? Predestinação. Exato, tem a ver, sim. Tudo a ver com o assunto. Ok, pastor Isaac? Sim, é o destino futuro, né, do homem. Qual o seu destino depois desta vida e depois da ressurreição? Ok, segunda hashtag, livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem a ver também, porque segundo a predestinação não existe o livre-arbítrio, foi quebrado, né? Então tem a ver com o assunto, não que eu concorde. Ok, pastor Isaac? Com a predestinação. Ok. As pessoas tendem a colocar aí o livre-arbítrio em comparação, né, em peso contra aí o livre-arbítrio de Deus, a vontade de Deus, né? Ok, terceira hashtag, calvinismo. Tem a ver, claro. É uma doutrina que o calvinismo vai trabalhar, sim. Pastor Isaac? Perfeitamente. É isso aí. Quarta hashtag, eu falei que era um bate-bola rápido, me lasquei, né? Decisão. Quer que eu fale um pouco mais? Decisão. Sim, a decisão é sua. Tem a ver porque, segundo a predestinação, você deixa de ter essa decisão porque já está decidido e não foi você que decidiu, foi Deus no caso. Ok, pastor Isaac. Bom, ele tá divulgando pra mim, né? Porque é o que a Bíblia diz. Mas você decidiu, meu querido ouvinte cristão, você decidiu, Deus trabalhou no seu coração, na sua vontade, seja através da graça preveniente que os arminianos defendem, ou seja ali através da graça irresistível. Mas Deus trabalhou em você para que você decidisse e, por meio da fé, cresce em Jesus e está agora no seu povo eleito, escolhido. Ok, aí eu falei que não era um bate-bola rápida e agora... Agora vamos que vamos. É isso aí, vamos que vamos. Então eu vou na última aqui, vai, vontade. Vontade, sim. Quando a gente pensa nessa questão, rompe justamente essa ideia da vontade. O homem deixa de ter vontade. Por isso que eu não concordo com essa teoria. Pastor Isaac? Tem a ver com o texto, com o tema, porque de tanto o Cláudio falar, né? Tanto que fala, então eu não tenho minha vontade, a vontade é só de Deus, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas é legal, bateu. Tem conexão. Ok, vamos à nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão dar dicas aí de leituras, documentários, aquilo que você possa se aprofundar no assunto. Debate da vida. Dica cultural. Então, pastor Luciano, sua dica cultural e também já dá o seu fechamento aí, 1 minutinho e meio para suas considerações finais. Então, considerações finais, né? Bom, quando a gente pensa nessa ideia da predestinação, né, da dupla predestinação, nós entramos num grande dilema. Temos alguns textos de Paulo em que não são tão claros para a gente pensar. Porém, são textos que, quando ele fala acerca desta eleição, ele sempre coloca no plural, dando a impressão que ele não está se referindo a um indivíduo, mas a um grupo. Por isso que eu penso que essa predestinação é para a igreja. Aquele que é cristão, aquele que é de Deus, ele está predestinado a ser salvo. Não que Deus tenha determinado quem seria salvo. Então, eu quero fechar com essa minha fala. Como dica cultural, eu anotei duas obras que eu tive acesso na época da faculdade, que é Arminianismo e Calvinismo, J.N. Derby e Teologia Unilateral, de Mackintosh. Então são duas dicas que eu deixo aí, para de repente tem algum ouvinte que quer se aprofundar um pouco mais no assunto, fica aí essa dica cultural. Macintosh hoje chama-se Apple, né? Gostou do trocadilho? Gostou do trocadilho? Faça as redes sociais grupo agora. De risco aí, cuidado. Redes sociais. Grupo de risco. Entregou a idade. Bom, para falar comigo, Facebook, Twitter ou no Instagram você me encontra Luciano Escala. Inclusive, se precisar de ajuda com dependência química, sou responsável por uma casa de recuperação, é só entrar em contato comigo e eu passo mais informações. E pode entrar em contato através do próprio direct do Instagram? Isso, pode chamar Instagram, no Facebook ou no Twitter, Luciano Escala, lembrando que Escala ESCALA. Sempre bom estar aqui, obrigado pelo convite, estamos juntos aí. Maravilha, pastor Isaac, 1 minuto e meio. Bom, minhas dicas culturais são 2 livrinhos pequenos, porém esclarecedores. O primeiro livro aqui, do pastor Marcos Granconato, As Tocantes Verdades da Flor. Dá pra ver aí, Flavinha?
As Tocantes Verdades da Flor. É um livretinho, você lê em uma sentada, mas que trata aí desses textos que eu li e explica eles com detimento. E o outro é John Piper, 5 pontos. Vai falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Também é um livreto que você lê em 1 ou 2 sentadas e pode esclarecer aí, e você pode fazer a sua opinião acerca dos textos que nós mencionamos aqui, tá bom? Eu quero só deixar uma palavra para os meus queridos aqui, ouvintes. Eu sempre tenho uma preocupação pastoral quando eu falo a vocês, porque eu sei que vocês estão aí nas suas igrejas, nas suas cidades, aí no Vale do Paraíba, em todo o Brasil, o pessoal acompanha na internet. Arminianos e calvinistas, nós devemos, não podemos ser esse crente que não existe, como o apóstolo Paulo mencionou lá em Romanos 6, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos santificar, sabendo, Deus determinou as coisas, sim, mas nós, na nossa perspectiva, nós devemos evangelizar, falar do amor de Deus, falar que Deus deseja salvar, nós devemos falar essas coisas, sim, no nosso evangelismo, e não reter a mão, deixa pra lá isso aí, nós não façamos isso. Viva a sua vida, fale do evangelho a toda criatura, toda pessoa, e Deus vai mover o coração dos seus eleitos para crerem. Você pode me achar no www.igrejaredenção.org.br, no canal do YouTube Igreja Batista Redenção, você pode achar lá muitos sermões, muito conteúdo, e pode me encontrar no Facebook, Isaac Araújo Pereira, ou no Instagram, no Instagram, Isaac Pereira, ISAAC Pereira 1. Então foi um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema. Aí o pessoal tá falando ali no chat ali que a cabeça tá fervendo. Tem que ferver mesmo. Muito legal. Obrigado então, pastor Isaac, pela sua participação no nosso debate de hoje. Vamos então às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, o tema de hoje realmente é para ferver a cabeça, né? É um tema que não acaba, é um tema contínuo e que ficará até a fila. Lembra da filinha lá, se entra para um lado ou entra para o outro, os robozinhos e tal? Até lá a discussão vai continuar, não tem jeito. Ela só acaba quando nós estivermos prostrados diante do Cordeiro, dizendo santo, santo, santo. Aí a discussão acaba, ninguém mais vai querer saber, porque a gente vai saber quem foi e quem não foi. Agora, do contrário, a discussão ela é absolutamente legítima. De qualquer forma, é interessante que, para discutir um tema como esse, a gente acaba querendo colocar Deus na nossa caixinha. É natural que a gente tente explicar Deus pela nossa lógica humana. E eu me convenci, durante a minha trajetória com Cristo, de que, na realidade, se você me perguntar assim, eu me lembro de uma aula na Faculdade de Teologia, que o professor, ele entrou na classe e falou: queridos, hoje eu quero fazer uma discussão com vocês aqui, para nós discutirmos quem é Deus. E aí começou uma discussão lá, foi lá uma hora e meia, discutindo 2 aulas, né, aula dupla, e discutindo quem era Deus, e eu achei fantástico o professor, cabeça branca, né, já muita experiência no reino, e aí no final da aula ele deu uma explicação que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: gente, de tudo que vocês discutiram, eu vou dar uma resposta. Deus é para nós apenas aquilo que ele permitiu se revelar. Ou seja, nós só sabemos aquilo que ele, como sendo um Deus soberano, permitiu que a gente soubesse. O que ele não permitiu, a gente não sabe. E é por isso que geram todas estas discussões e a busca do entendimento. De qualquer forma, aí é no meu entendimento, dentro da minha limitação humana, eu não acredito na teologia ou na doutrina do Deus, que eu vou chamar aqui de Deus unidunité. Ou Deus como que chama aquele negócio da folhinha que vai tirando? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Ou seja, um Deus que escolheria um por um, mão a mão, quem é quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Particularmente, eu creio, e aí repito, que nós acabamos colocando Deus numa caixinha. Eu acredito que Deus, na sua presciência, Deus já sendo sabedor de quem o negaria, de quem não o negaria, Deus já determinou. Então eu creio sim na doutrina da eleição, eu creio na doutrina da predestinação, como dito pelo pastor Isaac, nem Jacob Armínio negou a doutrina da eleição. Então nós cremos na eleição e na predestinação
predestinação, mas não por este evangelho, ou por essa teoria unidunité, no meu humilde ponto de vista. Eu creio que Deus, por sua presciência, ele já sabe. É como dizer assim, ó, a pessoa, ela se converteu, aí a gente vai lá e fala assim, ó, teve festa no céu, isso é bíblico, mas as pessoas dizem, ó, e aí foi escrito o nome no livro da vida. Aí eu já começo a imaginar um anjo, repito, a minha mente é muito fértil e hoje tá turbinada. Eu imagino lá um livrão, e aí o anjo vai lá, opa, quem foi? Pá, e aí vai lá e escreve o nome no livro da vida. Aí passou lá 1 mês, 2 meses, 3 anos, o camarada se envolve com droga, se desvia do evangelho. Apaga. Ele vai lá e ou apaga, né? Se for lápis, ele apaga. Mas se ele escreveu com caneta, aí, se for Bic ainda, porque é a melhor caneta que existe, se for Bic, ele vai ter que passar celestial. O quê? Não, ele vai ter que passar aquele... branquinho. Aquele branquinho. Ele passa o branquinho e apaga. Pô, só que depois o camarada vai lá e se arrepende. Graças e ele se converte de novo. Aí o anjo vai lá e fala, cara, vou ter que escrever de novo o nome do camarada aqui. Será que é assim? Me parece que é óbvio que não. Porque o problema é que a gente limita e tenta discutir Deus no Cronos, que é o nosso tempo. Quando na realidade o tempo de Deus é outro. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas no mesmo tempo. Para Deus não existe passado, presente, futuro. É tudo num momento só. Então Deus, por sua presciência, ele já sabia, sim, que ele ia colocar a árvore da ciência do bem e do mal. Ele já sabia que Adão e Eva iam fazer arte. Ele já sabia que nós iríamos fazer arte. E mesmo assim ele nos deu a oportunidade, através do sacrifício vicário, do sacrifício de cruz, que nós vivêssemos uma vida de arrependimento. E na realidade isso é algo que a gente tem que deixar muito claro. Nós erramos e pecamos todos os dias, quando fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus. Portanto, quando nós não fazemos aquilo que agrada o coração de Deus. E nós nos arrependemos e temos que nos arrepender diariamente. Então eu creio que Deus, ele não escolheu um a um esse vai para o inferno, esse vai para o céu, mas eu creio que pela sua presciência ele já sabe e, portanto, o livro da vida já está pronto, já está escrito, basta em Apocalipse, você vai ver lá que quando Jesus ele entrou, e aí João vai dizer ali, o cordeiro, e entrou como tendo sido morto, e aí ele viu o livro e falou, meu Deus, não foi encontrado ninguém digno que abrisse o livro e rompesse os seus 7 selos. Então o livro da vida, eu entendo que ele já está pronto, mas não porque Deus determinou quem vai e quem não vai, porque Deus, pela sua presciência, ele já sabe quem vai e quem não vai. Portanto, eu fico aí com a frase do pastor Rodrigo Vergel, fiz questão de destacar aqui, e ele disse o seguinte, se um calvinista estiver certo, eu sou predestinado à salvação. Eu estou na mesma vibe. Eu não sou nem calvinista, nem arminianista. Eu sou servo de um Deus que é soberano, poderoso. Se ele escolheu para a salvação e para a perdição, eu tenho uma convicção. Quer ver eu fazer aqui uma lógica? Vou construir uma lógica aqui, pastor Isaac. Construir uma lógica aqui. Cuidado, hein? Todo mundo que está ouvindo o programa agora e que está com seu coração instigado para saber desse assunto, a tendência é que você seja um dos eleitos. Se a lógica da eleição está correta. Concordo. Concorda comigo? Concordo. Porque sim, se há interesse nas coisas de Deus, é porque Deus já te escolheu. Portanto, persevere até a morte, para que você receba a coroa da vida. Word Cloud de hoje, as palavras mais citadas aí pelos nossos ouvintes. A primeira delas foi salvação, a segunda, perdição, e a terceira, predestina. Ok? Então estão aí as palavras citadas pelos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu diria que hoje foi um dos melhores debates em termos gerais que nós tivemos. Saio daqui muito feliz, muito animado. Obrigado, pastor Isaac. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado também ao reverendo Cleverson, que participou conosco aí online. Todo mundo na tela? Todos na tela. Obrigado, Simone. Obrigado, Flávio. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência, e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom!
E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa e sem perfil. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. 96.5 Vida FM. Escuridão, luz brilhou. Veia, veia. Não sou mais o mesmo. Mais. A vida toca mais. O som que é tudo de bom. Vida! Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Música boa toca na vida. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo.